Doutor Décio, qual que é o objetivo do Setembro Vermelho? Vamos falar alguma coisa sobre o Setembro Vermelho. Qual que é o significado do Setembro Vermelho? Foi adotado o mês de setembro e chamado de Setembro Vermelho como uma forma de chamar a atenção das pessoas para os problemas do coração. Então foi adotado setembro como Setembro Vermelho para que sejam tomados os devidos cuidados, as devidas prevenções para que não se tenha, para se evitar problemas de coração. Mas até porque 30% das mortes do geral no mundo todo, tanto em países pobres quanto países desenvolvidos, 30% das mortes são por problemas de coração. Então, por isso que foi escolhido setembro e chamado Setembro Vermelho com essa finalidade. Quais são os fatores de risco e como prevenir as doenças cardiológicas? A forma de prevenir as doenças do coração é você cuidar você cuidar dos fatores de risco, ou seja, evitar ou diminuir os fatores de risco, ou seja, os fatores que causam problemas de coração. E são 4 fatores basicamente. O primeiro deles, cigarro, ou seja, fumar, tabagismo. O segundo, colesterol alto. O terceiro, diabetes. E o quarto, hipertensão, ou seja, pressão alta. Esses são os 4 fatores que fazem parte dos cuidados que você deve ter para evitar problemas do coração. Não que, se você cuidar disso muito bem, isso não vai fazer com que você tenha 100% de possibilidade de não ter problemas do coração, mas essa é a única forma de você reduzir a sua possibilidade de ter problema no coração. Outra forma, outro fator de risco é o fator familiar, ou seja, se você tem pai, irmãos que já têm problema de coração, só que esses não tem como você modificar. Então, esse não é um fator modificável. Você tem que mudar o que dá para mudar, melhorar o que dá para melhorar nos fatores de risco. Existe uma periodicidade que a pessoa deve ir ao cardiologista? Não existe uma periodicidade para se consultar um cardiologista. Você deve sempre consultar o seu cardiologista de confiança, de acordo com a necessidade. Isso é determinado, é definido pelo médico, pelo cardiologista. Se você não tem nenhum fator de risco, se está tudo bem com você, você não é hipertenso, não fuma, está com colesterol e a pressão controlada, o seu diabetes está controlado, você pode ir ao cardiologista uma vez por ano, é suficiente. Dependendo da situação que é mais de difícil controle, se você tem um pouco mais de dificuldade de controlar a pressão ou diabetes, pode ser que precise a cada 6 meses ou a cada 4 meses. Então, isso é variável e depende do que o médico, ou seja, o seu cardiologista, vai dizer sobre isso. Ele que vai definir essa periodicidade. Tem uma idade mínima para começar a fazer o acompanhamento? Não existe uma idade mínima para se desenvolver doença cardíaca, ou seja, cardiopatia. Depende da doença. São milhares de doenças que podem ocorrer no coração. As mais comuns, que são as doenças isquêmicas e a dilatação do coração, essa acontece com muito mais frequência a partir dos 30, 35 anos. As doenças isquêmicas, tipo infarto, isso raramente acontece abaixo dos 30 anos, principalmente dos 25 anos. Pessoas com 20, 22, 25 anos que têm infarto do coração, normalmente tem algum fator assim, tipo uso de cocaína, alguma coisa nesse sentido que causa, porque não é comum acontecer isso, é mais comum a partir dos 30 anos, esse tipo de doença. Agora, outras doenças, existem cardiopatias que as crianças já nascem com ela, existem problemas nas válvulas que se desenvolvem na infância e na adolescência. Então, falar em idade mínima para se desenvolver uma cardiopatia não existe, depende da cardiopatia, que são milhares.